Maravilhoso, meu irmão. Creia nisso sempre. João capítulo 2, versículo 13. Pode deixar aberto aí. Porque, irmãos, tem um problema que acontece até hoje com todo mundo, com todos os seres humanos, mas com os filhos de Deus também. A gente tem, assim, de vez em quando que enfrentar alguns conflitos com a verdade. De vez em quando a gente fica assim em crise porque a gente não sabe o que é a verdade. A gente não tem certeza no que vai crer, no que vai acreditar, qual referência eu vou ter. A gente fica com essas crises. E meu irmão, sabe quando isso começou? No jardim, lá no Éden. Eu quero que você ouça isso que eu vou dizer agora. Satanás, o diabo, o capetão, ele é nosso inimigo. É ou não é? Agora, meu irmão, ele é seu inimigo e meu inimigo porque ele mente para nós? Ele é o pai da mentira. Mas o diabo não vai te enganar com a mentira. O diabo vai te enganar usando um discurso que pareça o quê? Verdade. Se fosse tão fácil assim você saber que o inimigo das nossas almas está mentindo para você, ia ser tranquilo você rejeitar qualquer investida de Satanás. Agora, meu irmão, lembra comigo, Adão e Eva no jardim, Deus visitava eles todo dia, tinha culto todo dia, o pregador era uma bênção, o próprio Deus pregava para eles todo dia na viração da tardezinha. Tem igreja melhor que essa, meu irmão? Fala para mim. Uma igreja onde o próprio Deus vem pregar, tem igreja melhor que essa? Nessa igreja aí de 2 membros, onde Deus era o pregador, um dia, Satanás apareceu com uma conversinha, dizendo o quê? Uma mentira? Não. Contando uma aparente verdade. Não é que se você comer desse fruto, você vai morrer. Você entendeu errado. É que se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Meu irmão, o diabo não vem te enganar com uma mentira. Ele vem te enganar achando que aquilo que você crê ser a principal referência da sua vida, aquilo que você vai chamar de verdade, a verdade que orienta e conduz a sua vida, o diabo vai usar isso para você mesmo se sabotar. Serão como Deus, seus olhos vão abrir. Meu irmão, nesse exato momento, Eva e também Adão estavam diante de um conflito de verdade entre escolher chamar de verdade o que Deus falou ou chamar de verdade o que eles acabaram de ouvir. Aí começam todas as nossas crises, meu irmão. Quando você começa a colocar em xeque o que Deus tem dito, porque parece que uma outra possibilidade, uma outra conversa vai ser mais benéfica para você, começou a encrenca na sua vida. Enquanto Deus disse para o casal assim, vão e frutifiquem, é ou não é? Deus falou, vão e multipliquem. Multiplicar é dar fruto.
vai gerar mais seres humanos. O fruto para o casal, em relação ao que Deus disse, era algo que eles deveriam produzir. O fruto na boca de Satanás era algo que eles deveriam consumir. Você está entendendo isso ou não, meu irmão? Fruto. A questão é, Deus falou, fruto é o que vocês vão gerar. Satanás falou, você entendeu errado, fruto é o que vai te beneficiar. Quantas coisas a gente tem buscado na nossa vida só para nos beneficiar? Quanto você e eu temos produzido e quanto a gente tem tentado consumir em qualquer área da vida? Quão preocupado você está em gerar algo que vai transformar as pessoas e quão preocupado você está em fazer com que o mundo inteiro conspire para dar para você aquilo que você acha que tem o direito de receber. João capítulo 2, versículo 13. De 13 a 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas no chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, meu irmão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, guarda isso, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus está diante de um cenário no templo de Jerusalém, no lugar mais importante da religião judaica. Jesus está diante de um povo que tinha ouvido uma verdade que na verdade era simplesmente um disfarce de uma mentira. Jesus estava diante de gente que dentro da casa do Pai estava fazendo daquele lugar uma casa de comércio. Gente que dentro da casa, onde deveria ser uma casa de oração, estava vivendo a partir da ideia de lucro. E Jesus está vendo o povo judeu, o povo que foi criado por Deus. O povo judeu não era um povo que existia e Deus falou: vou escolher um povo no mundo para fazer o Messias nascer dele e vou dar um jeito na história, vou escolher esse povo judeu. O povo judeu é um povo que Deus fez, é um povo que foi criado por Deus, desde a conversa que Deus teve lá com Abraão. Então é um povo que nasceu da ação e da intervenção de Deus. Esse povo,
completamente deturpado na sua referência da verdade de que a casa de Deus era uma casa de oração, era uma casa de doação, era uma casa de amor, e tudo que eles conseguiam fazer daquela casa era comércio, negócio, lucro. Mas aí, meu irmão, olha só isso. Jesus sabe de alguém que se corrompeu também quando ele teve essa ideia de olhar para Deus e, ao olhar para Deus, ter intenções comerciais do seu próprio interesse. Presta atenção, meu irmão. Jesus está confrontando o povo, só que Jesus sabe que muito tempo atrás, milhares de anos, ou milhões talvez de anos atrás, um ser no universo olhou para Deus e quis fazer negócio. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Abre aí comigo, Ezequiel capítulo 28. No versículo 14, do 14 até o 18. Porque a gente falou agora há pouco das artimanhas do diabo de tentar enganar você e eu, não com uma mentira escrachada, mas com uma mentira disfarçada de verdade. E ali em Ezequiel, no capítulo 28, é assim uma profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro. Mas esse capítulo é considerado um dos capítulos mais categóricos para descrever o que aconteceu com o diabo, para ele de querubim se tornar um capeta, um demônio. Ezequiel 28, versículo 14. Se você olhar o versículo 13, diz assim, ó: você estava no Éden, jardim de Deus, se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Você estava no Éden. O rei Tiro dificilmente estava no Éden. É ou não é? Dificilmente ele viveu mais de 2, 3, 4, 5 mil anos. Então, uma referência a Satanás isso daqui. Aí segue o versículo 14: você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Versículo 16: e na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Na multiplicação do que, meu irmão? Satanás caiu do céu porque o coração dele, de repente, se encheu de comércio. Porque ele olhou para Deus e passou a ver em Deus uma possibilidade de se beneficiar daquilo que ele achava que tinha o direito de ter, porque ele era um querubim acima dos outros, porque ele andava num lugar muito requintado, porque ele era adornado de pedra preciosa, ele era um guarda especial, ele tinha algo especial nele, e tudo que ele conseguiu fazer disso que ele tinha como característica especial, foi achar que isso lhe dava o direito de desejar ter o que Deus tinha e ser o que Deus era. Nesse momento entrou comércio no coração de Satanás. Versículo 17:
16 ainda. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei, lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades e pela injustiça do seu comércio, pelo seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Meu irmão, esse é um retrato do que aconteceu com o diabo quando ele ainda era um anjo de luz. O que foi que fez o diabo se tornar um demônio? Foi ele ter achado que a sua formosura, sua sabedoria, lhe dava o direito de criar uma relação de comércio com Deus. É a sua Bíblia que está trazendo a palavra comércio. E por causa da iniquidade do coração voltado para o comércio de Satanás, ele profanou o quê? Santuários. Aí você vê Jesus no templo, que era um lugar sagrado, que era sim considerado um santuário, e o povo judeu, o povo de Deus, os crentes lá da época estavam fazendo o quê, meu irmão? Comércio. Quando Jesus olha para aquele povo, que ele tem que fazer um chicote com corda e sentar a riba em todo mundo, é porque Jesus está vendo no povo que ele mesmo criou, a imagem do mesmo Satanás que caiu do céu. Um povo que está fazendo das coisas de Deus um motivo de comércio. Um povo que está fazendo, porque, meu irmão, nessa época aqui, esse pessoal, uma vez por ano, os judeus de todo lugar tinham que ir para Jerusalém. Tinham as festas. E os judeus homens, os judeus do sexo masculino, adulto, tinham que pagar imposto. Todo judeu tinha que pagar imposto do templo. Só que o imposto do templo só podia ser pago na moeda que os judeus aceitavam, que não era a moeda romana. Só que o mundo inteiro funcionava com dinheiro romano. O que acontecia? Um judeu que tem dinheiro romano chega no templo para poder pagar o imposto, só que só é aceito dinheiro dos judeus. Como se você fosse pagar alguma coisa, você só tem reais porque você mora no Brasil, mas aquilo que você tem que pagar é em dólar. O que você tem que fazer? Câmbio de moeda. Tem que trocar real por dólar, não é? Os judeus tinham que trocar o dinheiro romano pelo dinheiro que os próprios judeus usavam. O que é que os sacerdotes faziam aqui? Cobravam taxa. Sobre tudo. Para vender os animais, para trocar a moeda. Os judeus, os sacerdotes, dentro do templo, estavam vivendo em função do lucro do comércio. Os judeus estavam vivendo em função de ter o máximo de lucro que podiam, às custas dos próprios irmãos judeus. Jesus, quando olha isso, ele percebe: o meu povo, novamente, escolheu como verdade as mentiras disfarçadas de Satanás. Porque agora eles estão fazendo a mesma coisa que o próprio Satanás fez quando foi expulso do céu, fazendo da sua relação com Deus um motivo de comércio para ter lucro. No lugar de oração,
e conhecimento de Deus, esse lugar que devia ser o lugar de oração e de se conhecer a Deus, se tornou um lugar de ganância, de controle, de lucro. Comércio de Satanás. E aí, meu irmão, sabe qual que é o problema? É que a gente vai assim deformando a nossa mentalidade, como esses irmãos judeus, e encarando a vida do jeito mais materialista possível. Sabe o que esse texto tem a dizer, meu irmão? Que esses irmãos perderam completamente a ideia de que Deus fala. Porque tudo que eles conseguiam fazer é pensar quanto dinheiro a mais eles podiam ganhar em nome de Deus. Quanto mais eles podiam usar Deus para o seu próprio interesse e benefício. Meu irmão, essa mentira de Satanás pode pegar qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós. Quando em qualquer momento da sua vida, você não consegue mais ouvir o que Deus tem a falar para você, e você só consegue fazer da sua relação com Deus um espaço para você dizer o que você tem que dizer, o que você tem que pedir, o que você tem que ganhar, o que você tem que conquistar, comércio entrou no seu coração, meu irmão. Porque Deus continua falando, e nós temos ouvido. O lugar que devia ser a casa de oração se tornou a casa do comércio. Sua vida, meu irmão, amanhã você vai acordar, segunda-feira, e você vai iniciar a sua semana, que na verdade começa hoje, mas o seu dia útil, seu primeiro dia útil da semana vai começar com qual referência? Do que Deus quer dizer ao seu coração quando você presta atenção no que Ele tem a dizer em oração? Ou sua semana vai começar com você pensando malucamente no quanto você pode controlar as circunstâncias da sua vida? Quanta gente doente emocionalmente, sabe por quê, meu irmão? Porque nessa ideia de lucro, de benefício próprio, de viver para os seus interesses, acha que tem condições de controlar o futuro. Aí tem um monte de gente que não dorme direito, porque está pensando no quanto de dinheiro vai ter que juntar amanhã, até o fim do ano, no ano que vem, porque ele acha que a quantidade de dinheiro que ele tem guardado é a garantia de um futuro com as condições de vida que ele acha que merece. Gente achando que um diploma vai garantir um senso de identidade. Tem muita gente que se aposenta e fica pinel da cabeça. Por quê? Porque a gente vive num mundo capitalista, num mundo em que o que importa é o quanto você produz. Então, meu irmão, a gente cai nessa maldita ideia de que nós somos aquilo que nós fazemos. É quando uma pessoa chega na determinada idade, se aposenta, para de fazer o que fez a vida inteira, ele fica maluco, porque ele só sabe se ver a partir do que ele faz, ele não consegue se enxergar a partir do que Deus fala que ele é, não consegue se ver a partir da revelação, só consegue se perceber a partir do que produz. Meu irmão, Jesus falou para eles: destruam esse templo, em 3 dias eu reconstruo. O que é que os judeus entenderam? Que Jesus estava falando do
tijolo, da argamassa, da parede. E aí eles falam: isso aqui levou 46 anos para ficar de pé, você sozinho vai levantar em 3. Por quê? Um povo que acreditou na mentira disfarçada de verdade, de que você pode criar um comércio, uma lógica comercial no seu coração, de que você pode viver para conquistar, para acumular, para fazer crescer seu negócio, sua empresa, a sua escola, a sua carreira, que você pode viver para você mesmo, que você pode ter essa relação comercial com Deus, em que você até mesmo diz: Deus, mas quanto mais eu tiver, eu acho que mais eu posso dar assim, por aí, para a tua igreja, para as pessoas. Enquanto a gente estiver preso a essa ideia de que primeiro Deus dá conta de fazer o que eu acho que Ele deve fazer, e depois eu vou ver como é que eu vou trabalhar para Ele a partir do que Ele me deu, a gente vai viver essa vida pela lógica de comércio. E aí Jesus vai estar falando comigo e com você de coisas espirituais, e a gente só vai estar entendendo o quê? Tijolo e parede. Jesus está falando do seu corpo, Jesus está falando de ressurreição. Esse povo judeu, empesteado pela ideia de comércio, só consegue ouvir parede, tijolo, tomado por uma ideia materialista. Um povo que não tem mais sensibilidade nenhuma para entender o que Jesus está falando. E aí, meu irmão, a gente precisa lembrar do que Deus falou para Adão e Eva. Porque Adão e Eva foram enganados pela serpente, que é Satanás. Satanás é aquele que olhou para Deus e pensou em todos os benefícios que, por ser bonito, por ser sábio, por achar que era muita coisa, todos os benefícios que ele achava que merecia receber da parte de Deus. Tudo que ele achava que merecia receber de Deus. Esse ser maligno queria ser como Deus. Aí ele está no jardim do Éden e ele vê duas pessoas: a serpente, que tentou fazer comércio com Deus para ser o que Deus era, está diante de dois seres que Deus falou que são o quê? Imagem e... Adão e Eva eram tudo que o diabo queria ser. O diabo é inimigo de Deus, meu irmão? Não, que não tem como ser inimigo de Deus. Ele é inimigo nosso, porque tudo que ele tentou ser de maneira comercial com Deus, ele ouviu Deus dizer a respeito de mim e de você: imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Mas infelizmente, Adão e Eva caíram na conversa mentirosa do diabo, disfarçada de verdade. E aí, quando eles comem, qual que é a primeira coisa que eles se dão conta que é a realidade deles? Que eles estão nus. Quando a mentira do diabo de que a gente pode fazer da nossa relação com Deus uma relação de comércio, onde eu só penso nos meus próprios interesses, quando eu aceito essa verdade, aquilo que é mais íntimo meu, eu quero esconder das pessoas. Eu não quero que ninguém me conheça num nível de profundidade. Eu tenho vergonha. Aí eu costuro com folha mesmo. Faço qualquer gambiarra, porque eu não quero que as pessoas conheçam a minha vida de maneira profunda.
Eu não quero gerar intimidade. Não quero me envolver muito na igreja onde eu vou. Não quero me envolver muito com as pessoas. Quero ficar no meu mundo e as pessoas, cada um que cuide da sua vida. E me deixa aqui na minha. Se alguém pensa assim, comércio já tomou conta do coração dessa pessoa. Só que aí Deus aparece para Adão e Eva. É ou não é? E o que é que Deus diz? Lembra que Adão e Eva se esconderam para trás do mato, das árvores. Foram se esconder. E o que é que Deus falou? Onde você está? Meu irmão, em nome de Jesus, Deus sabia ou não sabia onde Adão e Eva estavam? Sabia ou não sabia, meu irmão? Por que Deus perguntou? Porque Ele queria que o próprio Adão se desse conta do lugar onde ele estava. De vez em quando Deus faz perguntas para nós. E não é porque Ele espera ouvir a resposta. É porque Ele espera que você se dê conta do seu momento, do lugar onde você está agora. Onde você está? A pergunta de Deus é onde? A pergunta de Deus para você e para mim hoje, meu irmão, é onde você está? Sabendo que o inimigo das nossas almas constantemente vai tentar trazer uma mentira disfarçada da verdade, de que você e eu podemos ficar negociando com Deus, que a gente pode fazer do nosso trabalho, da nossa família, do nosso investimento financeiro, qualquer coisa que traga benefício só para mim, que traga alguma coisa que me interessa somente. Meu irmão, Deus vai te perguntar, onde você está? E quando Deus te pergunta hoje aqui mesmo, onde você está? É que Ele sabe que o diabo o tempo inteiro vai tentar destruir a sua vida. Não é fazendo você ter uma doença terminal, não é fazendo você perder o emprego, não. Não é trazendo esse tipo de desgraça na sua vida, não. A melhor forma do diabo querer destruir sua vida é fazer você empenhar a sua vida inteira, seu tempo, colocar todo o seu esforço numa mentira que você vai acreditar que é verdade. O melhor jeito do diabo acabar com a sua vida é fazer você investir tudo que você tem em algo que você acha que é a verdade que vai resolver todos os seus problemas, e no fundo é uma mentira disfarçada. Como é que a gente lida com isso? Meu irmão, nessa noite o Senhor está perguntando para mim e para você, onde nós estamos? Onde? Quando Deus pergunta onde você está, é que Deus está perguntando, de que lugar você está vendo a sua vida? Qual que é seu ponto de vista? Você está vendo a sua vida do lugar onde você se esconde? Você está vendo a sua vida a partir dos medos que você tem? Você está vendo a sua vida a partir do medo que você tem de que Deus não vai dar conta de você? Aí você acha que você tem que trabalhar o triplo, porque você não consegue confiar que Deus sustenta a sua história do começo ao fim? Porque você acha que Deus não consegue enxergar o diagnóstico que você carregou? Que Deus não consegue ver o seu sofrimento? De onde você está vendo a vida, meu irmão? Hoje, onde você está? Qual é a sua perspectiva da vida? Qual que é a sua referência? Onde você está?
Sua referência está onde? No horário que você acorda, nas coisas que você faz, ou no joelho que você dobra antes de sair da cama, para dizer: Senhor, eu não quero fazer nada nesse dia que não seja o cumprimento da tua vontade. Eu não quero estar no lugar do medo. Eu quero estar no lugar onde eu posso me apresentar como aquele que vai gerar fruto, que vai multiplicar a revelação do Senhor em qualquer lugar onde eu for. De onde você está vendo a sua própria vida, meu irmão? Qual conceito de verdade tem movido a sua vida? Qual é a verdade que você tem ouvido? A verdade plena do Senhor? Ou os enganos do nosso inimigo? Porque se você não está vendo a vida de onde você deveria, é que alguma coisa afetou suas convicções, meu irmão. Porque alguém que não tem convicção de que Deus fala, de que Deus age, é uma pessoa que não ora. Se você não tem a mínima vontade de orar, de ler a Bíblia na sua casa, no seu celular, no aplicativo, se você não tem o mínimo empenho em ouvir o que Deus está falando, meu irmão, você está vendo a vida de um lugar tenebroso. Você está afetado na sua convicção. Quem não tem convicção de que Deus fala, não ora. Aí vai orar, sabe quando, meu irmão? Quando a coisa aperta. E às vezes a coisa só aperta na sua vida porque você não orou antes. Porque você não foi ver com Deus qual era o próximo passo. Você quis dar o seu próximo passo pensando: depois Deus dá um jeito. Meu irmão, se você está vendo a vida do lugar que não deveria ver, sua convicção está afetada. Talvez você ainda não acredita de verdade. Meu irmão, você pode ser uma pessoa maravilhosa, um crente exemplar, sua família pode falar assim muito bem de você, mas mesmo assim, você não escapa do risco de ser alguém que não tem convicção, certeza de que Deus quer dizer alguma coisa para você. E se a gente não tem a convicção certa, é porque a nossa maneira de olhar para nós mesmos mudou. E a maneira que você olha para você mesmo mudou, porque você passou a ouvir uma definição de você mesmo que não foi a definição de Deus. Quem é você? Onde você está vai definir para você mesmo quem é você. Se você está nos lugares buscando só bênçãos e direitos, você não vai saber quem Deus diz que você é. Só no lugar da reverência, só no lugar da transparência, em dizer: Deus, eu sou fraco, eu não dou conta, e eu não quero passar a vida sofrendo de ansiedade, achando que eu dou conta de controlar o que vai acontecer. Senhor, me ajuda, porque o lugar onde eu estou não é o lugar onde eu deveria estar. O lugar onde eu estou talvez seja a consequência de uma leitura equivocada que eu tenho de mim mesmo. E essa leitura
errada que eu tenho de mim mesmo me tira do lugar onde eu deveria estar. Lugar da fonte dos meus pensamentos, das minhas ações. Onde você está, meu irmão? No lugar onde você está buscando controlar as situações da sua vida? Ou no lugar onde a fonte dos seus pensamentos e da sua ação é a voz de Deus? Esses judeus fizeram comércio porque já não acreditavam mais que Deus falaria alguma coisa. Então toda a ideia que eles tinham de Deus só ia servir para uma coisa: lucro, ganhar, conquistar. Jesus vem, meu irmão, e faz a limpa. Talvez nessa noite Jesus precisa fazer uma limpa no seu coração, no nosso coração. Talvez hoje a gente precisa sentir Jesus com um chicote de corda, arrasando a nossa alma e o nosso coração, para que esse santuário, que talvez tenha sido deformado pela ideia do comércio, seja restaurado na santidade de alguém que ouve Deus falando todos os dias, de alguém que acredita que a voz de Deus é a referência dos passos que você vai dar amanhã. A voz de Deus é a referência da maneira como você vai lidar com um conflito dentro da sua empresa, dentro da sua casa. A voz de Deus é a referência de como você vai lidar com seu marido e com a sua esposa, quando você estiver assim no limite da coisa. A voz de Deus é a referência de como você vai lidar com seu filho, quando ele destruir todas as expectativas que você como pai e mãe colocou nele. A voz de Deus é o lugar onde nós precisamos estar. É o lugar do encontro. Deus talvez pergunte para você nessa noite: onde você está? No lugar onde você tenta controlar tudo, ou no lugar onde você me percebe? Você viu aqui que os discípulos, depois da ressurreição, recebem a revelação do que Jesus estava dizendo naquele momento. Meu irmão, em nome de Jesus, ouça isso. Quando você olha para o poder da ressurreição de Jesus, sua mente é afetada, suas lembranças são trocadas, as coisas que te traumatizaram, as coisas que te feriram, dão lugar a uma nova lembrança, que você vai chamar de memória, a memória recebida do céu, a memória recebida de Cristo Jesus, uma memória que vai ser a referência do seu cenário emocional, memórias que vão ser a referência de como você vai lidar com os desafios dos seus dias. Eles lembraram do que Jesus falou, olharam para a ressurreição e tiveram novas memórias colocadas dentro de si. Meu irmão, você vai viver a partir das lembranças dos seus traumas, ou você vai a partir de hoje viver a partir das memórias da ressurreição, que pode transformar a sua vida? Lembra que o profeta disse: quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Meu irmão, o profeta não está falando que ele quer lembrar de coisa boa que aconteceu. O profeta não está falando que ele vai lembrar das coisas bacanas que ele viveu. Ele está dizendo que ele vai receber de Deus uma lembrança, uma memória que vai substituir os traumas e as dores de morte que ele carregava. Quando Jesus te pergunta nessa noite: onde você está? A sua resposta tem que ser: Senhor, independente de onde eu esteja, o lugar onde eu quero estar é o lugar onde eu vejo a vida,
a partir do poder da tua ressurreição. Quer dizer, meu irmão, que você vai olhar para as coisas na sua vida que estão morrendo e você vai ver a vida brotando. Porque só existe ressurreição a partir da morte. Eu não sei quantas coisas você carregou aqui para dentro hoje que estão quase morrendo. Quais relacionamentos você está vivendo que estão quase morrendo? Quais são os sentimentos dentro de você que estão morrendo? Jesus te pergunta, onde você está? No lugar dos medos e nas suas tentativas de controlar tudo e fazer com que tudo comercialmente conspire a favor de você, ou você está no lugar onde o poder da ressurreição vai colocar em você um novo entendimento, carregado de novas memórias. E aquelas pessoas que te afetaram, quando você olhar para elas, apesar de você ter a lembrança do que aconteceu, o seu coração vai ter a memória do perdão que você mesmo recebeu e pode ofertar. Quando você estiver diante da lembrança de uma traição, você pode até se lembrar da traição, mas vai reagir a partir da memória da ressurreição, que transforma todas as mortes emocionais que você carrega por causa dessa traição, numa nova vida cheia de esperança, que você pode fazer ser conhecida por todos que convivem com você. A palavra de Deus hoje, meu irmão, é que Deus cura, Deus liberta, Ele levanta o abatido, mas a palavra de Deus é, onde você está, você pode ser refeito, você pode se levantar, você pode ser tocado pelo poder do Espírito Santo, mas em seguida, vá e marque a vida das pessoas. Faça da sua relação com Deus uma relação devocional, onde você, ao se relacionar com Deus, recebe um novo formato de vida, e as pessoas que convivem com você podem ser afetadas por esse novo formato que você carrega. Porque se você vem para Deus resolver seus problemas e fica por isso mesmo, comércio tomou seu coração, mas quando você vem para ser tratado por Deus, entendendo que Deus está perguntando onde você está, é porque Deus pode te dizer onde Ele quer que você esteja, e o lugar onde você vai estar é o lugar onde as suas lembranças dolorosas são trocadas por memórias de vida e alegria. E nesse lugar, você vive para a glória de Jesus. Você vive para dar o fruto, e não para fazer do fruto o único objeto do seu interesse próprio. Meu irmão, eu amo a palavra de Deus, porque apesar de eu, talvez você também, preferir ouvir qualquer coisa mais agradável e mais conveniente. O Senhor não fala o que a gente quer ouvir, Ele fala o que a gente precisa saber. O que você precisa saber nessa noite, meu irmão, é que Jesus está te perguntando, onde você está? De onde você está vendo a vida? Que visão você tem sobre você mesmo? A visão do comércio, da troca, onde você acha que tem todas as garantias do controle? Ou a visão de alguém que foi tocado por Deus, renovado nas suas memórias, no seu entendimento, para poder viver uma vida que marque as pessoas?
Você vai viver seus conflitos a partir da lembrança da ofensa ou a partir da memória do perdão. Porque o Evangelho de Jesus, meu irmão, ele não está aqui para falar o que a gente quer ouvir, não. O Evangelho de Jesus está aqui para dizer o que a gente precisa escutar e praticar. Porque aí você vai saber daqui a um tempo, olhando para você mesmo, como valeu a pena. Onde você está, meu irmão? Quero convidar você para fechar os seus olhos aí no seu lugar. E em nome de Jesus, não é uma pergunta que eu estou fazendo para você. É uma pergunta que a palavra de Deus nos inspira a fazer sempre e agora. Onde você está? De onde você está vendo a sua vida? Com indiferença? Onde seu pensamento está agora? No que você vai ter que fazer amanhã? Ou no que o Espírito Santo de Deus pode falar para você agora aqui? De onde você está vendo sua vida? A partir das distrações da sua cabeça? Ou a partir do foco espiritual que o Espírito Santo de Deus quer colocar em você para alinhar sua vida, seu futuro? De onde você está vendo a vida? Onde? A partir dos seus medos? Ou a partir do poder da ressurreição que pode transformar tudo em você? Espírito Santo de Deus, nós não confiamos, Senhor,